Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui para conversar com a gente, do outro lado da tela, o professor na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDE Sindicato Nacional, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Marco Soares. Não, Milton Temer não, Marco Soares, viu? Marco Uhum. Soares, professor Marco Soares, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Tudo bem, Marcos. Eu quero agradecer aqui a sua presença com a gente no Faixa Livre. Nosso camarada Milton Temer vai entrar daqui a pouquinho para conversar com a gente. Antes, a gente quer fazer um papo, Marcos, contigo a respeito Uhum. de um tema fundamental que a gente tem tratado, inclusive, ao longo dos últimos anos aqui no Faixa Livre. Essa que é a verdade. Isso diz respeito à malfadada PEC 32, a reforma administrativa, porque na última segunda-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a realização de uma comissão geral para debater justamente esse tema, a PEC 32, tema que se arrasta no Congresso desde o governo Jair Bolsonaro, que não conseguiu aprovar, graças à mobilização dos servidores, não conseguiu aprovar essa proposta, mas, ao que tudo indica, a gestão Lula fará esse trabalho. Segundo Gumota, abre aspas, o Brasil precisa de coragem para enfrentar as suas verdades. E uma delas é inescapável. O Estado brasileiro não está funcionando na velocidade da sociedade. Fecha aspas, palavras aí do presidente da Câmara. O relator da reforma administrativa, o deputado Pedro Paulo, do PSD aqui do Rio de Janeiro, apresentou na última segunda-feira alguns pontos desse texto aí que vai ser debatido lá na Câmara. São eles: o fim de férias de 60 dias para categorias de servidores que hoje têm esse direito, a limitação do salário inicial de a metade do que pode ser alcançado no fim da carreira e também a criação de tabelas claras de remuneração para todos os cargos de cada poder, executivo, legislativo e judiciário. O curioso, o Marcos, é que eles só apresentam para a imprensa os pontos menos polêmicos, digamos assim. Segundo o deputado, o objetivo é corrigir privilégios do funcionalismo, reduzir desigualdades salariais e dar mais transparência ao serviço prestado à população. Aquele discurso que a gente já conhece. Com o anúncio dessa comissão geral para debater a reforma, Marcos, o funcionalismo obviamente volta a se mobilizar para conter esse tipo de ataque. Primeiro, Marcos, eu queria saber de você como é que o FONASEF avalia a formação dessa comissão anunciada pelo Hugo Mota para retomar a discussão da reforma administrativa já na semana que vem. Bom, primeiro novamente, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que é importante, primeiro, caracterizar a proposta de reforma administrativa no bojo dessa crise geral do capitalismo e da necessidade de países como o Brasil, países mais periféricos, em seguir a mesma linha. Aliás, eu estava escutando aqui o entrevistado anterior, um pouco essa linha de subserviência à lógica do grande capital. Então, a reforma administrativa vai por esse caminho, né? Responde a essa questão, significando enxugamento, vamos dizer, da máquina, não significa modernização e nem melhoria dos serviços, pelo contrário, né? Então, acho que é importante a gente caracterizar isso. Houve uma grande mobilização contra a PEC 32, e uma vitória naquele momento, e acho que é esse o movimento que o FONASEF tem pensado também para essa proposta de reforma administrativa, cujo GT já deve ter articulado, já deve ter um texto, mas isso não aparece para ninguém ainda, pelo menos, né? Então, a primeira coisa é a caracterização do FONASEF de que é uma reforma que retira direitos, né? Que vai precarizar, retira direitos de servidores e servidoras, flexibiliza, cria caminhos para privatização ou privatizações e seguramente vai precarizar os serviços públicos. Quer dizer, o grande problema é que não só é um ataque aos servidores públicos desse país, mas é um ataque à população brasileira, aos trabalhadores e trabalhadoras que precisam de serviços públicos de boa qualidade. Então, a precarização, seja salarial, de carreira, de contratação, vai ter um impacto direto sobre o serviço que vai ser prestado à população no Brasil, escolas, postos de saúde, hospitais, postos do INSS, enfim, né? Então, essa é a leitura que o FONASEF tem. Fizemos um seminário agora, 15 e 16 de agosto, convidando também entidades que organizam servidores estaduais e municipais, centrais sindicais,
para a gente discutir, primeiro, entender qual a lógica da reforma, suas propostas, e, claro, organizar a luta, a resistência, tal qual foi na PEC 32, para barrar essa proposta que vem da Câmara Federal, e vem da Câmara Federal em diálogo direto com, por exemplo, a Federação de Comércio aqui de São Paulo, né? Ou seja, a burguesia tem muito interesse, o grande capital tem muito interesse nessa reforma por conta dessas questões todas que eu apresentei aqui, né? A gente vai evidenciar daqui a pouco o interesse da grande da alta burguesia nessa proposta aí, inclusive da grande imprensa, defendendo esse texto, essa discussão. Ô Marcos, eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre alguns pontos desse texto que o deputado Pedro Paulo deixou de citar para a imprensa na última semana e que atacam, quase que de morte, uma série de categorias do serviço público no nosso país, por favor. Tem uma questão, por exemplo, tabela única de remuneração, né? A ideia é como o serviço público ele é muito variado, ele é muito diverso. Como a gente vai ter uma tabela única de remuneração, mesmo nas esferas federal, estaduais e municipais? Nos parece que isso é achatamento salarial. Primeiro, o debate sobre supersalários isso apareceu desde Fernando Collor de Mello, né? Mas se a gente for pegar a tabela salarial dos servidores públicos no Brasil, quase 68% recebem até 15 mil reais. 15 mil reais no Brasil, claro, completamente ao que é o salário mínimo, é um bom salário, evidentemente, mas não é um super salário. Portanto, não vai combater, até porque nós somos contrários também aos super salários. Mas quem recebe super salário no Brasil, sendo servidor público, é uma casta muito específica, né? A admissão do trabalho temporário talvez seja o maior ataque aqui, porque é literalmente extinguir carreira docente, carreira dos serviços públicos, dentre as quais a docente, porque é a minha carreira. Ou seja, a ideia de que a contratação mais rápida por mecanismo terceirizado possa dar agilidade ao serviço, o que é uma mentira, né? Até porque, vinculado a isso, nós temos também a ideia da perda de cargo por insuficiência de trabalho. Ou seja, um trabalhador, uma trabalhadora contratada de forma precária, terceirizada, fica muito mais à mercê de uma demissão por uma avaliação por insuficiência de desempenho. Até porque a métrica do trabalho no conjunto dos servidores públicos é muito difícil. Qual vai ser a métrica imposta para que eu possa ter um trabalho considerado suficiente ou insuficiente, né? Portanto, coloca nas gestões um poder muito grande sobre a contratação e a demissão desses servidores públicos. Eu acho que são questões muito ruins, que dão uma certa ideia de moralização, mas que, na verdade, tem como intuito o controle total de uma lógica privatista, porque o Estado vai ser apenas aquele que vai fornecer o recurso, não é? A contratação vai ser, e a lógica da empregabilidade vai ser toda ela uma lógica privada. Sem dúvida alguma. A lógica privada é o que está em questão aí nessa discussão. Agora, o Marcos, chama a atenção, pelo menos a mim, que o Hugo Mota convocou a retomada desses trabalhos, o início dos trabalhos dessa comissão, para o dia 3 de setembro. Para quem não sabe, 3 de setembro, próxima quarta-feira. Para quem não sabe ou não lembra, essa é justamente a data em que ocorrerão duas sessões do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, todas as atenções do país estarão voltadas para essa discussão lá no Supremo Tribunal Federal, para esse que já é considerado o julgamento do século. Enquanto isso, a Câmara vai debatendo a reforma administrativa meio que às escondidas. Seria uma tentativa mesmo de evitar, do Hugo Mota, evitar que esse tema, esse debate ganhe as manchetes, ô Marcos, para que as discussões aconteçam sem alarde? Como é que o Fonasef avalia isso? Eu acho que nós temos aqui duas leituras. A primeira, de que o setor da Câmara Federal, há um setor que é inimigo do povo, inimigo dos trabalhadores e trabalhadoras, e falsos patriotas porque estão alinhados ao imperialismo estadunidense nessa política do tarifaço do Trump. Esse setor
talvez, e aí eu estou incluindo, bom, a Câmara como um todo, a sua presidência, inclusive, uma forma também de apresentar vamos dizer assim, um desagrado, né, sobre o início do processo do ex-presidente Bolsonaro, né? Mas seguramente tem um elemento, já que se trata de um tema bastante polêmico, bastante complexo, que envolve muita gente, muitos servidores, muitos trabalhadores e a população brasileira como um todo, e obviamente que se há um olhar da imprensa, porque a imprensa tem falado muito bem da reforma administrativa, né? Como sempre, a grande imprensa trabalha nessa perspectiva de dizer que isso é modernização, etc, etc. Ou seja, o mesmo discurso que vem da Câmara, ou no mínimo da anuência esse discurso. Então, me parece que é um mecanismo também de descolar, vamos dizer assim, a imprensa e os olhares da população, de uma maneira geral, para o processo, para o início do processo, né, de julgamento do Bolsonaro, e, evidentemente, isso retira um pouco da pressão desta temática da reforma administrativa, e me parece que é uma tática da Câmara Federal em colocar justamente dia 3 o início dos trabalhos, sendo que esse relatório do GT era para ser publicizado já há bastante tempo, e não aconteceu, e me parece que não vai acontecer. Ou seja, o que vai à Câmara para votação, os deputadas vão saber na hora que for apresentado. É uma coisa talvez inédita no país, antidemocrática, e evidentemente que os principais interessados, que somos nós, trabalhadores públicos desse Brasil, temos o direito de saber qual é a proposta antecipadamente para poder dialogar sobre os pontos que ela apresentar para o conjunto de servidores. É um negócio sui generis, viu, Marcos? O que está acontecendo em relação à discussão dessa reforma administrativa. Você citou a grande imprensa, vou até colocar um link aqui que eu separei. Está aí um link do Grupo Globo, Jornal Globo, dizendo aí uma discussão. Vem aí a reforma administrativa que vai mexer com servidores públicos. Evento do Globo debate o tema hoje em Brasília. Isso ontem, né? Isso foi publicado no dia de ontem. Ou seja, há um debate intenso dentro da própria grande imprensa a respeito dessa reforma administrativa. E como você muito bem registrou, Marcos, isso mostra o caráter dessa discussão, não? Porque forma e conteúdo andam juntos. Se a forma da apresentação ela é escondida, ela é maquiada, enfim, o conteúdo seguramente não é o melhor para o conjunto, não só dos servidores, mas também dos serviços públicos. Acho que é importante dizer isso. Acho que é importante dizer também, porque tem um componente do nosso tempo histórico, que é a inteligência artificial, mecanismos, né, digitais, vamos dizer, do trabalho do serviço público, e não se trata de uma discussão de a crítica à tecnologia, nada disso. Só que esses processos também podem levar a processos demissionários, e a gente tem que discutir isso, né? Quer dizer, nos anos 90 foram os bancos, né, que vieram com uma série de equipamentos e tal, eletrônicos, e houve uma demissão em massa de trabalhadores do setor bancário. E este é um efeito. Isso a gente precisa discutir. Então, não se trata de não querer que mecanismos digitais e formas mais de acesso aos serviços públicos sejam impedidos à grande população. Só que é preciso discutir, primeiro, que nem todo mundo vai ter acesso, do seu ponto de vista, de ter instrumental para isso. Tem muita gente que não tem as condições, os chamados analfabetos digitais existem, uma parte da população brasileira não tem acesso, e isso também vai gerar, ou pode gerar, demissões. Então, é um debate nacional, é um debate democrático. A gente precisa colocar na mesa quais são as propostas e esse diálogo acontecer. Não pode ser a toque de caixa, e muito menos dessa forma escondida que esse GT tem produzido, ou não tem produzido essa discussão. Não tenha dúvida, porque, acima de tudo, talvez muitas pessoas não tenham a dimensão correta. Essa discussão sobre a reforma administrativa, ela afeta todo o país, todo o conjunto da classe trabalhadora que dependem dos serviços públicos acima de tudo. Ô Marcos, eu tenho uma pergunta aqui, aliás, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou registrar aqui a participação do Laércio de Vita, que pergunta o seguinte: parece que até os inativos serão atingidos. O Marcos poderia detalhar? Obrigado. Laércio de Vita te pergunta a respeito dos inativos, dos aposentados, como é que essa reforma atinge, pelo que está sendo discutido,
essas pessoas? Na verdade, assim, são todas suposições. O documento não está. O documento que vai a voto, nós não temos acesso. Mas, na verdade, de Fernando Henrique Cardoso, da Emenda Constitucional 19, servidores inativos ou aposentados, melhor, né, aposentados e aposentadas, ficam de fora de uma série de políticas do serviço público. Né? Há uma discussão sobre... Um dia, na discussão do Fonasef, eu dei o exemplo da Grécia. Evidentemente que eu não estou comparando o Brasil à Grécia, não é isso. O que eu quero dizer é que essa reforma administrativa pode criar condições para aquilo que aconteceu numa grande crise, a partir da crise de 2008, no Estado grego, que foram, por exemplo, desaposentadorias, não é? Demissão de servidores com critérios como esses que a reforma administrativa tem demonstrado. Então, os efeitos sobre aposentados, para além para além de uma situação concreta hoje, que é a pessoa se aposentar e continuar pagando a aposentadoria, que é um descalabro isso no Brasil, há possibilidades de acesso às aposentadorias por parte de critérios como necessidade orçamentária ou coisa do tipo. É o que a gente acha que pode acontecer, e eu estou dizendo aqui, mas evidentemente que o texto, como não foi apresentado, são possibilidades. O que nós achamos é que essa reforma, ela seguramente ela é talvez a mais densa do ponto de vista de ataque aos direitos dos servidores e, evidentemente, em consequência, aos serviços públicos que serão prestados caso ela seja aprovada. Tudo tem que ficar no campo das suposições, né, diante justamente da falta de informações a respeito desse texto que vai ser debatido lá na Câmara dos Deputados a partir da próxima terça-feira. O Marcos, eu tenho duas questões aqui para a gente fechar o nosso papo. Primeiro, como é que anda a mobilização dos servidores para essa discussão? Vocês vão fazer atos lá em Brasília na próxima semana para se opor a esse debate, enfim, para pedir, obviamente, que o texto seja apresentado, enfim. E outra, como é que vocês veem a posição, a postura do governo Lula em relação a essa discussão da reforma administrativa? Como eu citei aqui, a mobilização dos servidores lá na gestão Bolsonaro impediu que essa PEC 32 fosse aprovada, fosse votada lá no Congresso Nacional. Como é que vocês veem a disposição de luta do governo Lula? Há interesse da atual gestão em não fazer com que essa discussão ocorra de fato? Fala um pouquinho a respeito dessas questões, da mobilização dos servidores e também da atuação do governo Lula nessa discussão. Eu vou começar pela questão do governo Lula. Eu acho, a gente tem discutido isso no Fonasef, é necessário fazer uma pressão sobre o governo, porque, em particular, o Ministério da Gestão e Inovação, na figura da ministra Esther Dweck, ela mesma já tem demonstrado, tem falado sobre a necessidade de uma reforma administrativa e já apresentou, inclusive, pontos, acho que 38 pontos. Né? Isso é um problema para nós, porque nós temos um ministério que eu posso dizer isso com certeza, porque a própria ministra já falou, que é favorável a uma reforma administrativa. E não é uma discussão do tom da reforma, se é mais ou menos enfática, ou enfim. Nós estamos numa conjuntura de uma Câmara Federal que é anti-povo, anti-trabalhador. Então, o governo federal deveria se posicionar, né, pelas bandeiras de luta e da defesa dos serviços públicos dos servidores. Né? Então, nos parece que há, sim, em andamento uma reforma infraconstitucional, como a gente tem chamado, a partir do MGI. Então, nós estamos em duas frentes. O combate ao projeto da reforma administrativa da Câmara Federal e a pressão para que o governo Lula não avance com a sua reforma administrativa infraconstitucional. São duas frentes. O que, obviamente, para nós é muita coisa. Né? Porque na PEC 32 era uma frente única de centrais, de movimentos contra o governo Bolsonaro e a Câmara Federal, que tinha características parecidas com essa. Então, o que nós estamos organizando, o Fonasef, o seminário terminou com uma plenária, o Fonasef é um fórum, as entidades levaram essas propostas para as suas bases, mas primeiro, as atuações no aeroporto de Brasília têm acontecido diariamente,
né, esse calendário de mobilização, porque a chegada, a saída de deputados, as bases também, nas bases estaduais, essa pressão, a visita aos gabinetes, tem sido uma política comum, né, nesses casos. Estaremos em atividade no dia 3, na Câmara Federal, justamente quando o presidente da Câmara anunciou o início do processo de discussão, né? Nós temos também um calendário de paralisação, que isso ainda está sendo gestado, mas provavelmente 48 horas de paralisação agora no mês de setembro, dos serviços públicos. A ideia é que sejam das 3 esferas, serviço público federal, estaduais e municipais, e a ideia de uma caravana Brasília, né, de serviços públicos também de todo o país, no sentido de pressionar a Câmara Federal, os deputados, e também pressionar o governo para que não vá adiante com essas reformas via MGI, que estão, infelizmente, em andamento. A unidade nessa luta é fundamental num momento grave como esse, onde o serviço público, mais uma vez, vira alvo do Congresso, enfim, da grande imprensa, dos setores poderosos da nossa institucionalidade. Marcos, a gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre toda essa mobilização, conversando com vocês do Fonasef, também com o pessoal do Fonacat, enfim, com todo o serviço público em geral, para a gente tratar, a gente aprofundar essa discussão e evitar que esses ataques aconteçam contra o funcionalismo no nosso país. O ataque contra o serviço público é um ataque contra o povo trabalhador acima de tudo. Quero agradecer muito a tua presença, viu, Marcos? Obrigado por você estar aqui com a gente. Seguimos na luta juntos. Em breve a gente certamente vai voltar a trazer esse tema aqui, a discussão no Faixa Livre. Eu desejo uma boa quinta-feira para você e meu grande abraço. Agradeço ao convite. Quero dizer que seguiremos na luta contra a reforma administrativa até a vitória e que ela significa um ataque à democracia desse país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcos. Bom registro teu. Grande abraço. Até a próxima. Abraço, até. Conversamos aqui com Marcos Soares. Marcos Soares, que é professor na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Sindicato Nacional, e também membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF.